Boa noite. Quero agradecer a todos por terem se inscrito e por estarem participando deste evento. Qual a importância da infraestrutura nacional no desenvolvimento do Brasil? Como podemos contribuir ainda mais com o nosso país? Essas são perguntas que nos fazem refletir. A partir disso, a Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em Infraestrutura, a ANEINFRA, está promovendo o ciclo de debates Infraestrutura, a força que faz o Brasil crescer. Trata-se de uma série de webinars que irá enriquecer nossos conhecimentos e estimular uma integração de políticas públicas em infraestrutura nacional. O nosso primeiro webinário foi sobre gerenciamento de esgotos na Austrália Ocidental e teve participações da doutora Isabel Silveira como palestrante e do especialista em infraestrutura sênior Alexandre Godeiro como comentarista. Hoje damos continuidade à série com o segundo webinário. Vamos falar sobre os benefícios do blockchain na infraestrutura nacional. Uma tecnologia que tem grande potencial para contribuir ainda mais no aperfeiçoamento de ações governamentais e reduzir custos e ampliar a transparência e a confiança nas relações institucionais. O blockchain é uma tecnologia que visa descentralização como medida de segurança. São bases de registros e dados distribuídos e compartilhados que têm a função de criar um índice global para todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. Está constantemente crescendo à medida que novos blocos completos são adicionados a ela e com um novo conjunto de registros. Cada nó da rede obtém uma cópia do blockchain, após o ingresso na rede. Os blockchain possui a informação completa sobre todas as transações realizadas pela rede desde seu início. Cito alguns exemplos de aplicações do blockchain. Desburocratização de processos, confere transparência, confiabilidade, rapidez, escalabilidade em procedimentos entre instituições. Internet das coisas, facilita a comunicação entre os diversos dispositivos interligados na internet, permitindo melhor gestão das informações. Seguros, fortalece padrões de confiança exigidos no mercado de seguros. Mobilidade, oferece modelo de confiança que viabiliza o pagamento de pedágios ou mesmo a oferta de caronas como soluções de deslocamentos de pessoas e cargas. Sistemas de saúde, grava os registros médicos para serem disponibilizados de forma segura para os diversos responsáveis e pacientes. Supply chain, promove o gerenciamento de empresas de supply chain, integrando toda a cadeia de relações entre os compradores, distribuidores e lojas, com registro das transações sobre os produtos. Quero passar agora a palavra para o nosso anfitrião, o presidente da ANEINFRA, Samuel Cardoso. Samuel, por favor. Obrigado, Igor. Obrigado a todos os convidados, obrigado a você que está assistindo. É um prazer para a nossa associação de analistas e especialistas em infraestrutura estar recebendo tão nobres convidados em mais um webinário que estamos promovendo junto com essa brilhante equipe de diretores, Igor, Getúlio e os demais diretores. Então, vamos iniciar então esse webinário e eu desejo que seja uma experiência muito gratificante, uma experiência que a gente possa tirar muito proveito aí no nosso dia a dia enquanto servidores. Amanhã, que é o dia do servidor, aproveito também para parabenizar a todos. Podemos começar. Excelente, presidente. Agradecemos a iniciativa desse webinar e reconhecemos o engajamento da ANEINFRA no processo de desenvolvimento do Brasil por meio do fortalecimento da infraestrutura nacional. Vamos agora aprofundar no tema do nosso webinar. É hora de receber o Otávio Soares como palestrante. O Otávio é fundador e CEO da GoodLadder, com certificado internacional em blockchain para negócios e arquitetura de soluções. Graduado em processamento de dados e pós-graduado em desenvolvimento de sistemas. MBA na administração de estratégia de sistemas de informação e especialista em política e estratégia.
com foco de atuação no segmento governamental. Otávio, a palavra é sua. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite em nome do presidente Samuel, do vice-presidente Igor Vieira. É uma satisfação estar aqui falando dessa tecnologia que me conquistou desde o começo, né? Quanto que é importante a gente falar o que dá para fazer com ela e o quanto que ela pode revolucionar a administração pública. O TCU vem falando já bastante, nos últimos 3 meses, tem intensificado o tema em todas as palestras que eles participam, e incentivando a administração pública a cada vez mais estudar a tecnologia e ver aplicações em seus negócios. Recentemente, mês passado, fez um levantamento da tecnologia e apresentou isso, e é com muito orgulho que eu estou aqui agradecendo o convite e espero passar um pouquinho da nossa experiência nessa área, envolvendo também a infraestrutura, que a gente está com um projeto recente também, que envolve aí o setor da infraestrutura. Bom, sem muitas delongas, deixa eu começar aqui. Eu vou compartilhar minha tela para poder fazer uma introdução. Todos estão acompanhando a tela aí? Conseguem ver minha tela? Sim, Otávio. Então tá, vamos lá. Antes de falar de tecnologia, vamos falar um pouquinho de como que as relações interpessoais, empresariais são feitas desde que o mundo é mundo, que a gente começou a se comunicar uns com os outros, né? Então, nossa relação é sempre baseada na confiança, ela faz parte do nosso modo de viver, né? Desde relação familiar, entre amigos, trabalho, religião, negócio, tudo é baseado na confiança. E a gente sabe que quanto mais você confia na outra parte, menos você precisa de exigências, né? Então, se um colega novo de trabalho me pede um dinheiro emprestado, eu vou querer saber para que é, o que ele vai fazer, como que ele pretende pagar. Se é o meu irmão me pedindo o mesmo dinheiro, já sei para que é, como é que ele vai fazer, como é que vai pagar. Minha esposa já tem a conta, minha conta bancária ela pode pegar, não precisa nem pedir, né? Então a gente sempre atua, quanto mais confiança, menor exigência você pede para fazer uma transação. E aí vem, no mundo atual, quando a gente eu estou querendo comprar um apartamento, mas eu não conheço, e tem a pessoa no outro lado, lá no Rio de Janeiro, querendo vender. Eu não conheço a pessoa, essa pessoa não me conhece, e ele tem um apartamento e eu tenho o dinheiro para comprar esse apartamento. Como é que a gente faz esse negócio, né? Então, tradicionalmente, o que a gente vê hoje em dia, a gente coloca a figura do intermediário, né? Para que esse intermediário? Para que ele garanta que eu envio o recurso para o vendedor envia o ativo para mim e ele garante que um recebe o recurso e o outro vai receber o ativo, né? Nesse caso aqui de venda de imóveis, a figura de intermediário é um cartório. Então, ele entra ali para garantir essa troca. Então, ele faz ali, a gente vai no registro, escritura, e ele entra como esse terceiro de boa-fé para garantir esse negócio entre duas partes que não se conhecem. Só que a gente sabe que até essa terceira parte não está... ela pode errar também, né? Então, a gente vira e mexe, a gente vê problemas de cartório que fez algumas ações erradas, governo, banco, judiciário, vira e mexe, tem alguém aí, alguma pessoa que trabalha nesse meio e faz alguma fraude, né? Um grande problema que a gente teve de desconfiança com esses intermediários foi em 2008. Né? Em 2008, com a grande crise dos bancos, né? Então a gente colocava o nosso dinheiro no banco, achava que aquele dinheiro tinha lastro, estava garantido ali, mas na verdade o que alguns bancos faziam era pegava aquela quantia, emprestava a mesma quantia para 5, 6 correntistas, e se 1, 2, 3 pagasse, ótimo, beleza. Mas quando a partir do momento que todos deixaram de pagar, a conta não fechava, né? E aí teve aquela quebradeira geral, aquela grande crise, uma crise de confiança no sistema financeiro. E no meio dessa crise, desse turbilhão,
quebrando país, aí, bancos no mundo inteiro, surgiu uma figura lá, um pseudônimo lá, chamado Satoshi Nakamoto, e falou, ó, eu tenho uma maneira de transacionar ativos, um tipo de coisa, sem a necessidade de um intermediário. Então, ele fez um paper, lançou isso na internet, e a isso ele chamou, a coisa que ele estava negociando era um criptoativo, ele chamou isso de Bitcoin, e ele falou, ó, eu consigo negociar esse Bitcoin, um ativo escasso, que ele queria testar também a escassez digital, né? Então, um ativo escasso, e eu consigo transacionar isso entre partes que não se conhecem, portanto, não se confiam, em uma rede de computador não confiável, que é a internet, mas ele fazia isso de uma forma 100% segura. E isso foi o que revolucionou o mercado. Como que transação entre entidades, pessoas que não se conheciam na internet, que a gente está acostumado a ver uma série de fraudes, conseguir uma transação 100% segura, onde um recebe o ativo e o outro vai receber o dinheiro e ele não pode vender esse ativo para mais de uma pessoa, sem um intermediário fazendo isso, a própria rede cuidando disso, né? Então, a tecnologia que possibilitou tudo isso é a chamada blockchain. Então, no começo, hoje já não tem mais, mas no começo o pessoal confundia muito o Bitcoin com blockchain, né? Então, o Bitcoin é o ativo, é a coisa que eu estou transferindo titularidade ali, eu estou fazendo esse rastreio para onde que vai, de onde veio, controlo tudo isso. Mas a tecnologia que garante isso é o blockchain, que na verdade é um banco de dados distribuído com registro compartilhado e imutável, chamado de ledger, da propriedade de um ativo. Então, por isso que no cerne dele, no conceito, ele já fala que é para rastreabilidade, porque eu vou medindo essa titularidade. Foi para A, depois foi para B, e eu sei isso desde a origem. E todo mundo fala de revolucionário, revolucionário, mas nem tanto. Na verdade, o que ele fez? Ele utilizou rede peer-to-peer, para quem já baixou filme lá no passado, baixava filme da internet, era isso. Você não tinha que ir num servidor e pegar. Você tinha uma rede de computadores onde cada um tinha uma parte e você ia pegando essas informações pedaço a pedaço, né? Armazenamento em ledger, né? Essa ordem cronológica de todos os acontecimentos das transações, teoria dos jogos, criptografia avançada, isso já tem desde a década de 90, né? Então, o que ele fez? Ele agrupou todas essas tecnologias para fazer uma nova plataforma tecnológica, né? Então, naquele mesmo exemplo, hoje em dia, quando eu estou lá no aplicativo, eu estou sou um comprador, quero comprar um imóvel e tem uma outra pessoa com o imóvel, o que eu faço? Eu não preciso mais da figura do intermediário. Eu envio o recurso direto para ele, ele envia o ativo e quem garante, faz essa transação ser viável é a própria rede, um contrato inteligente, com os chamados contratos inteligentes, né? Está na regra, embutida na rede, esse contrato que garante essa transação sem a necessidade de um terceiro. E por que isso, e aí a confiança é intrínseca na rede, né? E por que isso é importante, e por que a gente está falando de compra de ativos e tal, e onde traz isso para a administração pública, né? Porque na administração pública, o grande desafio é você combater, todo mundo fala, é a desburocratização dos processos e o combate a fraudes. E aonde que está o problema? Por que isso é tão difícil? Porque as bases são distribuídas. A gente tem informações pessoais nossas em várias infraestruturas, em bases de dados de secretarias, de órgãos de governo, tudo distribuído. Então, a gente pensa que com o blockchain, a gente tem uma ideia que ele pode ajudar na identificação única do cidadão. Então, por que recentemente, a Goledia ganhou um desafio, foi primeiro colocado no desafio de tecnologia para a área de segurança pública. Foi o terceiro simpósio de segurança, simpósio internacional de segurança. Porque hoje, um policial que prende um bandido ali em Goiânia, ele não sabe se esse indivíduo, esse elemento,
veio de Brasília se ele cometeu o mesmo crime em Brasília. As bases não se conversam. Então, ele pode cometer um monte de crime num estado e ir para um outro estado e o histórico dele está apagado. Então, a gente já teve caso aqui no Brasil com uma única pessoa com 52 CPFs. E aí você imagina que 52 CPFs, ele pode entrar em 52 programas de governo, receber 52 Bolsa Família, tem 52 títulos de eleitor e por aí vai, né? Um outro grande ajuda que o blockchain pode dar é na parte de controle e acompanhamento de processos. Na área de infraestrutura, vamos ver aqui a parte de prestação de contas, né? A gente viu aí Lava Jato, um monte de operações contra a corrupção, e algumas eram muito simples, né? Os caras faziam o contrato, aí na medição você tinha uma medição tomada lá, 1.000 metros cúbicos. De repente o cara pegava aquela folha, opa, coloca mais um zero, foi para 10.000 metros cúbicos. Como é que você descobre isso? Como é que você sabe que alguém entrou no processo ali e mudou? Ou você tem um documento ali e fala, a obra é viável, o cara tira aquela folha, a obra não é viável e muda isso. Como é que você garante que num documento de 300 páginas o cara tirou uma e você sabe se uma vírgula que ele muda pode mudar todo um contexto de uma prestação de serviços ou uma autorização de obras, né? Rastreabilidade de produtos, imagina isso não só na infraestrutura, mas na área alimentar. Você tem lá, de repente, teve um problema no prédio, o prédio desabou e descobriu lá que o cimento tinha areia, não era de boa qualidade. Então, como é que eu volto isso e pego esse lote? Foi para que obra? Quem foi que comprou esse mesmo lote de cimento? Porque pode estar correndo o mesmo risco. Então, você tem que ter essa rastreabilidade desse produto para você saber aonde você... É tipo um recall de carros, né? Tem um airbag da montadora X, está com problema do número de série e tal. O segmento automobilístico já tem bons sistemas em cima disso, mas o blockchain traz uma rastreabilidade imutável. Você não consegue, igual ocorreu, de falsificar alguns estudos e falar que não está poluindo ou está poluindo, coisas que a gente que vira e mexe vê na televisão aí, alguns escândalos, né? Por último, e isso daí está muito depois do mês passado, quando a LGPD entrou em vigor, autorização de uso de dados pessoais. Isso é uma tendência aí de controlar o uso de dados pessoais no mundo inteiro. As multas são altíssimas e hoje em dia, teve até há pouco tempo uma construtora que recebeu uma multa de 10 mil reais porque estava passando a base de dados por e-mail, né? Então, o parceiro dele que vendia um apartamento, vendia móveis, ele falava, esse cara comprou um apartamento, você vende móvel, entre em contato com ele lá para oferecer. Hoje em dia isso não pode, você tem que ser autorizado, né? Então, já teve uma multa educativa, mas a relação com o seu cliente, sua base de dados vai mudar. E o blockchain pode ajudar em tudo isso, né? Mas como que a gente faz quando você tem várias bases distribuídas e você quer fazer um sistema, um controle? Geralmente, e é o que a gente faz isso já há 20 anos, vamos fazer um sistema que vai ter a secretaria A, B e C, vamos fazer uma grande base de dados unificada, ou vou pegar informações de 3 bases, agora eu vou fazer o controle. Então, vamos juntar essas informações todas aqui debaixo do meu guarda-chuva, eu vou ser o dono dessa informação e eu vou pegar essas diversas informações dessas diversas secretarias e montar uma grande base de dados. Só que isso tem um problema. Imagina, eu estava falando aqui, Ministério da Infraestrutura, de grandes ministérios, mas um órgão federal, onde ele tem que compartilhar não só entre outras entidades do governo federal, mas também com estados. Então, você já vem uma série de acesso àquela base, né? Então, você tem que abrir, disponibilizar o acesso para o cara pegar essa informação. Imagina se isso tem que ser replicado para os municípios. Então, você começa a criar uma necessidade, uma rede de acesso ali, que como é que eu vou garantir que o município de Curimatá tenha a mesma informação que Fortaleza? E aí a gente vê dentro dessa base de dados, aqui eu vou falar da questão técnica por enquanto, né? Então a gente fez aqui, consulta uma base centralizada. A base fica fora,
todo mundo, o país inteiro está fora, porque eu não consigo acessar onde estavam as informações. Segundo ponto é a auditoria. A gente está acostumado a fazer auditoria sempre quando dá problema. Ela é esporádica e deu um problema, você já está apagando incêndio, você já está com um TCU, CGU e na tua cola pedindo uma série de relatórios, você entrega o relatório, o cara olha e fala, mas quem me garante que esse relatório aqui é correto, que você não manipulou para me entregar? Terceiro, integração das bases de dados, né? Então a gente vê VPNs, Web APIs, a gente tem que, o órgão que está com a base centralizada tem que começar a abrir a sua base para receber informações de fora, e às vezes o cara acha que ele está todo centralizado aqui, está tudo direitinho, mas a pessoa ou a instituição que está entrando para fazer a consulta não tem a política de segurança tão rígida. Então, o acesso, um hacker pode entrar por ali e danificar a sua base de dados. Então, tem uma série de... E escalabilidade, né? Quanto mais acesso você vai abrir, a base fica ruim, e a banda de internet é complicado fazer isso. E terceiro, sistemas legados. A gente que trabalha com tecnologia sabe o quanto é difícil integrar com sistemas legados e o quanto é difícil se desfazer de sistemas legados, né? Então, você tem que conviver com isso. E isso gera uma dificuldade danada. Isso na área técnica. Na área política de gestão, o gestor público não lhe agrada a pegar a minha base, colocar em outro órgão, para outra pessoa administrar, eu sendo responsável daquilo ali, eu não tenho confiança, não sei o que está sendo feito para lá, mas eu respondo. Então, a gente falou aqui da área técnica, mas a área política também é muito grande dessa disponibilidade das bases de você entregar isso para outro administrar. Então, para ficar claro, eu fiz um gráfico aqui para entender mais ou menos o que é o sistema tradicional. Então, a gente tem lá, entre um ecossistema onde todos deveriam ter a mesma permissão, você vai ter que elencar e aí já começa aquela briga, quem é que vai ser o dono da base, né? Então, você tem uma base, as empresas entrando, fazendo consultas, interações dessa base. Então, você tem um único dono daquela base de dados, ele é autoritário, ele pode fazer o que ele quiser ali dentro, ele tem a senha de root, ele pode mudar um dado, alterar, colocar um nome de João, passar para Pedro, ele é o dono. Regra é definida por ele, consulta é feita nessa base centralizada, as outras entidades têm que vir consultar e pegar informação, registro é por campus, e os acessos, né, de VPN, você tem que dar acesso à sua infraestrutura, quem é o dono daquela base, a sua infraestrutura para outros, né? E como que seria, tudo bem, a gente já viu as dificuldades e tal, e como que seria o modelo em blockchain? Então, o que a gente faz é a gente empoderar todo mundo. Então, não tem um mais forte do que o outro, todo mundo tem a informação, todos são donos dessa informação, porque todas as transações, os registros da transação, do que foi feito, é armazenado em cada uma dos participantes. Então, ele tem a informação localmente ali. O que define a regra de gravação ali? É o consenso. Você tem um fluxo, você tem o processo, e você sabe exatamente quem é que pode escrever, quem é que pode ler, como que essa informação vai ser trafegada. Você tem um consenso entre todos. Por mais que eu seja dono da base de dados, e eu falo que o campo, o registro A, vai de 1 a 100, e eu sou o dono dessa informação, eu não consigo colocar o registro 101, porque a rede não me permite. Então, por isso que chama de rede de confiança, porque eu sigo as regras, todos eles seguem as mesmas regras. O código que roda em um participante é o mesmo que roda nos outros, e esse código é aberto, todo mundo pode ir lá e ler e ver o que ele está fazendo, né? O registro é feito por transação e não por campos, né? Então, eu tenho que fazer uma transação de transferência de propriedade de um ativo de nome Pedro para transferência para o João, e aquela transação fica registrada. Eu não consigo chegar num contra-cheque que a pessoa ganha 1.000 e 1.000 sem ter um histórico disso, ou uma medição, se eu coloquei lá 1.000, eu não consigo mudar isso, é imutável. Nenhum participante entra na estrutura do outro. Então, esse é para deixar bem claro
como que muda, como que é o tratamento de uma arquitetura em cliente-servidor e arquitetura em blockchain, né? Então, diferenciais. Instantâneo e sem autoridade centralizada. O que eu faço? Eu quero entrar numa rede, a rede é escalável, né? Um novo participante quer entrar nessa rede. Eu simplesmente pego aquele código, entrego, ele sobe isso numa máquina virtual e ele, se tiver os acessos, ser o fundador da rede, a gente trabalha com redes privadas permissionadas, então ele tem que ter o fundador da rede ali, tem que autorizar a entrada. Mas se eu entrego esse código para ele, ele sobe no computador, ele já está automaticamente dentro da rede, ele já recebe esse ledger, ele já tem as informações que estão rodando na rede. Totalmente distribuído, tolerante a fraudes, a gente coloca aí, fala que no mínimo, cada organização tem no mínimo 3 nós, se um cair, as informações estão nos outros nós, então já é tolerante a fraudes, capacidade de transacional internacional, global, né? Você não tem o problema de geolocalização, independente de onde está, a gente trabalha muito com nuvem, né? Ele está participando dessa rede, sem barreira de entrada, então não preciso dar acesso à minha base de dados, criar uma conta, fazer uma VPN, configurar. A partir do momento que ele pega esse código, ele subiu e tem essa autorização, ele já está compartilhando informações, sem dupla despesa, isso é importante. Eu não consigo fazer o mesmo pagamento de uma fatura para 2 empresas. Então, os registros ali são únicos, eu identifico ele de maneira única, né? E baixo custo de transação. Eu não tenho que ter uma infraestrutura gigantesca, como eu falei, são máquinas virtuais ali, os nós são máquinas que hoje em dia a gente tem em casa, né? É sempre bom falar que não é bala de prata, tem alguns clientes que a gente ia e o cara, não, preciso ter um blockchain até o final do ano. A gente já começou errado, né? Você tem que resolver uma dor. A tecnologia é consequência. Então, é bom frisar bem isso, que ele não serve para ambientes onde confiança não é problema. Eu não vou eu não vou comprar uma Ferrari para minha fazenda. Não tem lógica. O carro é muito legal e tudo, mas não faz sentido. Onde não há compartilhamento de dados. É uma rede de dados compartilhada, onde eu facilito essa interoperabilidade entre as bases de dados. Se eu não vou mandar base de dados, não vou receber, eu não vou mandar dados para ninguém, não tem por que gastar com blockchain, né? Não existe necessidade de escalar, o blockchain, na sua essência, é feito para ser escalável, então eu consigo colocar vários participantes de forma imediata. Então, não, construtora, eu faço para uma construtora, a outra gosta e tal, imagina uma prestação de contas ali, de medição, a gente está com um contrato no Estado, onde são 150 empresas prestando serviço para o Estado em edificações e rodovias. Então, você faz para 5, as outras têm possibilidade, você faz para 1, você pode escalar para 150 de um simples estalar dos dedos. Rastreabilidade e controle de propriedades não são importantes. Então, se eu não preciso saber de onde veio a origem, não preciso, entrelaça um pouco com a parte de confiança, né? Então, se eu não preciso disso, para que eu vou investir em blockchain? E no final, aí já é um problema de escalabilidade de volume, né? A gente trabalha com blockchain que é capaz de fazer 2.500 transações por segundo. Alguns bancos, o Banco do Brasil e com o Sicoob, já conseguiu chegar a 5.000 transações por segundo, que já é muito, mas se você for ver uma relação de, não, eu quero acompanhar as compras de cartão de crédito de uma grande bandeira de cartão de crédito, não faz sentido, né? Porque o volume é muito grande e aí ele ainda não consegue muito, porque eu tenho que replicar essas informações em toda a rede, né? Bom, essa foi uma introdução bem rápida, bem simplória da tecnologia, só para dar um entendimento da diferença de uma tecnologia tradicional para a tecnologia blockchain, quais são as vantagens. E aí esse estudo eu fiz há mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio atrás, foi um estudo de caso para a gente entender na prática onde o blockchain pode ajudar. Então eu trouxe isso porque hoje em dia todo mundo, na verdade o RPA, o drone é
é um tipo de RPA, né? São aeronaves remotamente pilotadas, então você tem vantes e tudo, mas eu quis fazer um estudo de um drone, né? Então, hoje está sendo muito utilizado, inclusive na infraestrutura, é onde está sendo mais utilizado, é onde tem mais ganho de potencial de utilização, é na infraestrutura, e virou febre, tem muito recreativo também, você vira e mexe, você vai ali no lago, vai em outro lugar, na praia, você vê a pessoa com o dronezinho dele, filmando ali, filmando a praia e tal. Então, vamos lá. Eu peguei alguns dados da ANAC, o número de drones no Brasil em 2017 era 13 mil, em 2019, até junho de 2019, estava com 71 mil drones, pessoas cadastradas de 12 mil para 58, e o aumento de 53% só no ano de 2019. Né? Então, você tem aí o uso profissional de mais de 26 mil, e no recreativo 45. Então, você já dá um volume grande que tem bastante utilização aqui no Brasil. Né? Então, quando você chega e você vai comprar o teu dronezinho ali, você não sabe o imbróglio, quanto de regulamentação tem por trás disso. Né? Então, a primeira coisa que você vê, que você pensa, e acha que geralmente é só isso, é a ANAC. Né? Então, você tem que ter lá o registro, se ele pesar mais de 250 gramas, você tem que fazer o registro, tem cadastro gratuito pelo site da ANAC, tem que ter idade mínima, 18 anos, portar manual de voo, documento, avaliação de risco, apólice, uma série de documentação. Para voos acima de 120 metros, você tem que ter a habilitação da ANAC, e para drones, para RPAs acima de 25 quilos, necessita também de certificado médico aeronáutico, licença, habilitação. Então, você tem uma série de coisas ali que você precisa estar regulamentado para você ter o seu drone, para você poder brincar ali com ele. Só que muita gente para nisso, né? Mas não sabe que, dependendo do modelo dele, o controle remoto ali tem uma radiofrequência. Isso atrapalha algumas outras áreas, né? Então, você tem que ter o cadastro também dele na Anatel, para evitar interferência de serviços, comunicações, satélite, por aí. Você paga uma taxazinha, e é um requisito para fins de utilização do produto apenas com características de telecomunicações. Então, você tem que fazer o registro ali também. Mais um. Aí, quando você tem... Poxa, eu gosto muito ali do Pão de Açúcar, quando eu vou ao Rio, eu queria fazer uma imagem. Tá, para você fazer essa imagem, você precisa do DCEA, lá da Força Aérea, porque é espaço aéreo, você precisa de autorização para perto de aeroportos, de instalações de defesa, você também precisa seguir uma série de processos aí, isso demora, você tem que ter uma antecedência mínima de 18 dias, informar qual é o mapa do voo, o que você vai fazer, tem uma série de coisas. E, para finalizar, todo mundo fala de agricultura, mas para você fazer o tal do aerolevantamento, passar em cima de uma área para ver se as plantações é de soja, de como é que está, para fazer aquele mapeamento, o Ministério da Defesa precisa fazer isso, e é uma licitação, pessoas físicas não podem fazer, você tem que ter esse cadastro, você tem que ter a sua empresa registrada no Ministério da Defesa. Então, uma coisa que era para ser simples ali, você já viu que envolve um monte de gente. Agora, você imagina o cidadão que comprou o drone, entender que lá na ANAC você tem o CISANT, tem as resoluções, no SARPAS, no DCEA, o CLATEM no MD, o Mosaico, que é o sistema que inclusive tem de radiodifusão também, utiliza ele. Como é que eu faço isso? Para onde que eu vou? Como é que eu registro? Por quê? É tudo distribuído, as informações estão todas distribuídas e as resoluções também estão distribuídas, né? Problema disso, o cidadão entender o que ele tem que fazer, porque às vezes ele faz num só, acha que está bem, lá na frente ele é pego de surpresa porque ele não tem um outro documento, né? Burocracia excessiva para regulamentação, você tem que ir num órgão, depois vai no outro, depois vai no outro, e na verdade ele está se relacionando com o governo, né? O governo federal é um só, então demora na entrega das licenças, né? Você viu que ali que do DCE são 18 dias para fazer no mínimo, e falta de um ponto único de controle. Aí você imagina que o cara está lá do lado do aeroporto de Santos Dumont, com um dronezinho,
fazendo um voo. Aí passa um agente público. Ó, cadê? Você tem autorização para isso? Ele mostra a guiazinha, a carteirinha da ANAC. Ah, não, beleza, você tem a guia. Não, será que ele tem a autorização do DSEA para fazer aquele voo? Será que ele tem autorização da Anatel? Ele mostra. Até para agente público que está fiscalizando, ele não entende, não sabe o que ele pode. Alguma coisa que mostrou, vai passar batido, né? Qual que é o problema disso tudo? Se resume a uma coisa: interoperabilidade, que é a capacidade de um sistema trabalhar com outros sistemas. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Hoje é tudo, se a gente for fazer, não, vamos integrar tudo isso, qual que é a saída? Ah, vamos fazer uma grande base de dados para o sistema de controle de RPA. Quem vai ficar com essa base? Vai ser o MD? Vai ser a Força Aérea? Vai ser a ANAC ou vai ser a Anatel? É difícil. Então, num sistema, e aí a gente vem agora com o blockchain, o que a gente pode fazer com o blockchain, né? Então, a gente tem lá, ANAC, certificação do equipamento e da operação. DSEA, permissão de uso do espaço aéreo. Homologação e estação de pilotagem remota é pela Anatel. E autorização para operações de aerolevantamento, a gente viu, são casos esporádicos, mas é pelo Ministério da Defesa. Então, como que a gente pensa, começa a fazer um sistema desse em blockchain? Primeiro, a gente vai pensar no ativo. O que eu quero fazer? Não, eu quero uma carteira ali, identificação do piloto e com todas as informações do drone que ele está pilotando. Então, eu coloco ali nome, CPF, aí marca e modelo, já são informações que eu preciso colocar lá na Anatel, nome, CPF na ANAC, controle, espaço aéreo, já vem informação. Aqui eu já pego as informações de cada órgão que eu preciso fazer. Então, controle de espaço aéreo, aerolevantamento, são informações do MD e do DSEA. E aí eu tenho os participantes. A ANAC, a Anatel, a Agência de Telecomunicações, o Ministério da Defesa, o DSEA. E eu digo quais são as funções de cada um. Então, através do sistema CISANT, a informação entra em operação, realiza o SARPAS, que é o do DSEA. Então, eu pego os sistemas dele, não vou acabar com nenhum sistema, mas eu entendo o que esse sistema faz e começo a interligar, a fazer a interoperabilidade desses sistemas com esse ativo. Como é que eles vão trabalhar. E, no final, a ideia é que eu tenha um sistema, ou eu posso entrar, ainda continuar entrando em cada sistema à parte, mas a ideia é que eu consiga, de uma maneira que o usuário nem precisa saber que é blockchain por trás, o que ele quer é o seguinte: eu tenho o drone, eu tenho os modelos, tenho todas as informações e eu quero operar esse drone. Então, eu entro com essas informações ali, na hora, acesso num portal único, acesso essas informações, dependendo do serviço, eu faço a interconexão com cada sistema específico. Então, as inserções das informações entram em consenso, eu só posso colocar um modelo, tem que ter o CPF, eu valido se o CPF está válido, se o modelo existe, eu posso ter uma tabela ali de modelos de radiofrequência na Anatel para ele escolher. Eu começo a definir todos esses consensos, o que cada participante precisa de regra de negócio, né? Então, essas transações, quando armazenadas, todo mundo recebe a cópia. Então, eu vou saber se foi a identificação 1, que ele tem a carteirinha da ANAC, mas ele já é regulamentado na Anatel, no registro X, ele já pode fazer o aerolevantamento, ele tem essas autorizações, tudo, de uma forma única. Eu não preciso ir em cada sistema, em cada empresa, pegar a informação. Eu, na ANAC, eu consigo essas informações, ou se ele for no DSE, eu consigo essas informações todas sem ter que acessar outra base de dados. Então, eu tenho essa cadeia aí com todas essas informações para todo mundo. Gente, eu quis apresentar isso, um pouco da tecnologia, um modelo de caso de uso que pudesse ampliar as ideias do que se pode fazer com a tecnologia, né, num exemplo simples que todo mundo conhece. E agora fico à disposição para a gente trabalhar, responder algumas questões, dúvidas que surgirem. Fico à disposição de vocês, espero
ter esclarecido ao menos um pouquinho do que é tecnologia, aonde ela pode ser implementada e as vantagens que ela pode trazer para a administração pública, especificamente para a área de infraestrutura. Muito obrigado. Excelente, Otávio. Parabéns aí pela apresentação. A gente agradece, tá? Foi muito elucidativo, né? Acredito que para todos nós aqui. A gente já está vendo aqui a movimentação aqui no nosso chat aqui do YouTube, já com participação, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer algumas leituras aqui, né? Do pessoal que está participando aqui com a gente. Já temos aí mais de 30 pessoas aqui reunidas, né? Participando aqui desse webinário. Queria, assim, só fazer uns rápidos comentários, assim, né? Primeiro, fazer uma referência aí, né? Você fez essa referência aí, Curimatá, na cidade do meu avô. Agradeço aí a inclusão, né, da cidade de 9 mil habitantes aí na apresentação aí de blockchain. E, assim, eu dizer que realmente, assim, eu vejo, eu já tenho tempo, assim, né, que eu te conheço, né, Otávio, que eu vejo, assim, que esse assunto do blockchain tem me chamado muita atenção, e no que for possível, assim, a gente sempre está tentando implementar, né, trazer essa novidade aqui para o âmbito de políticas públicas de infraestrutura, né. Então, nas partes onde que eu já passei, né, a gente sempre pensando nessa possibilidade, né. Quando eu estava lá na Secretaria Nacional de Mobilidade, né, a gente discutiu uma possibilidade de aplicação do blockchain, principalmente na questão de políticas tarifárias que são aplicadas no setor, em que, por vezes, você tem vários operadores, várias instituições que participam, poder público, privado, associações, sindicatos, e que envolve ali, são bilhões de reais, né, de contratos que estão passando ali, uma arrecadação tarifária muito grande, e que você ter uma solução com blockchain que permite essa confiança, essa transparência, essa facilidade de acesso é muito importante, né? Então, ali, para mim, ficou muito claro uma aplicação da tecnologia em uma política pública de infraestrutura, que no caso é de mobilidade, né? Certamente aqui, nossos especialistas aqui, né, colegas aí, que trabalham nessa área de infraestrutura aí, também já devem ter vislumbrado algumas outras possibilidades, né? Achei interessante também o seu apontamento aí no que tange a questão aí do não recomendado, né, porque também às vezes acha que blockchain também é solução para tudo, né, então é muito claro, assim, deixar, né, oportuno, né, ter deixado essa mensagem também, aonde não se aplica, isso também é importante, para também não gastar muito tempo em tentar vislumbrar uma possibilidade que, de repente, blockchain não é a melhor solução, né, ou é uma solução que talvez, em termos de custo-benefício, talvez não seja a mais adequada. E dizer assim também, principalmente em relação ao benefício ao cidadão, né, excelente exemplo aí que você trouxe, né, dessa questão do cidadão que quer ter um drone, né, e quer fazer algumas imagens ali no Rio de Janeiro, e quando ele vê, ele já está envolto a uma série de burocracias, e o blockchain, ele pode ser uma das ferramentas dessas daí que permite, né, essa facilidade para o ponto de vista também do nosso cidadão, né, que a gente está sempre buscando melhorias para a sociedade, né. Bom, eu quero deixar aqui, ó, o Ed colocou aqui que diz que conhece a tecnologia, tá, e que já até andou especulando aí no mercado de criptomoedas, então, realmente, acho que deve ter procurado entender bem aí desse assunto aí, né, para poder investir em recursos. Diz que também conhece uma empresa, né, experiência de empresa que também utiliza essa tecnologia para rastrear cargas, né, em operações de exportação. A Isabela Oliveira, ela disse que ontem mesmo ela estava vendo um vídeo sobre Ethereum, o qual, pelo que ela entendeu, ela também vê que tem está vinculada à questão aí do blockchain, né, então ela até pediu para você depois, hoje vai ter um momento específico de perguntas e respostas, pudesse comentar sobre alguma coisa relacionada a isso, né. O Erivelto estava perguntando sobre essas licenças, né, que você citou no seu exemplo, né, do drone, quais são esses custos, né, se você tem mais ou menos uma ideia disso, né, ele deve estar querendo comprar um drone, provavelmente, né. E agradecer aqui o Maurício Zeda, Otávio, ele foi o nosso presidente da NEINFRA, né, na gestão passada, então ele está aqui nos prestigiando, né, está acompanhando aí, ele é um dos nossos grandes gestores públicos aí, que também atua, né, nessa questão, assim, de inovação, de
de movimentação, né, de melhorias de políticas públicas de infraestrutura. Então, é importante a presença dele aí. E também o Gabriel e Marina também estão nos parabenizando aqui pelo evento e pela apresentação, tá? Pessoal, participantes, então, assim, apresentem seus comentários no nosso chat. Qual que é a sua opinião quanto ao uso de novas tecnologias na gestão de empreendimentos de infraestrutura? Vamos comentar no chat, fiquem à vontade aí de estar apresentando suas contribuições. Agora vamos ouvir um pouco o Aníbal Almeida, grande quadro aí da categoria de infraestrutura do governo federal. Ele é o nosso comentarista de hoje. Ele é graduado em Engenharia Civil, com mestrado e doutorado em Engenharia de Transportes, analista de infraestrutura com atuação em sistemas de informação e Business Intelligence. Ocupa a função de coordenador de obras públicas no Departamento de Transporte Rodoviário da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura. Aníbal, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos, os participantes do nosso webinar. Agradecer o convite da ANEINFRA, aí, em nome do Samuel Cardoso, nosso presidente, do Igor Guerra, o vice-presidente. Parabenizar o Otávio aí pela palestra, um tema muito importante, não só para o setor de infraestrutura, né, mas para diversos setores da administração pública. O tema, o blockchain, né, o Otávio muito bem colocou, né, a gente sempre tem uma ideia, né, de quando vai construir um cadastro, tentar obter informações, dados, sempre de tentar centralizar essas informações. Então, aí tem toda aquela dificuldade de compartilhamento de dados, criar a rede, a VPN, fazer esse serviço para transacionar aquele dado, aquela informação, né? E esse é o dilema que a gente sempre encontra em diversos órgãos públicos, né? Na área de infraestrutura, por onde eu atuei, sempre essa questão de triar o cadastro centralizado, né? Ter um cadastro único às informações. E entra naquelas dificuldades todas que o Otávio nos mostrou. Então, eu acho que o blockchain ele pode ajudar muito a administração pública, principalmente nessas transações de dados, né, entre as instituições, né, entre, no caso, o Ministério da Infraestrutura, suas vinculadas, né, e com isso vai permitir que tanto as vinculadas quanto os ministérios, né, possam elaborar diversos painéis de informações para a tomada de decisão. Então, a gente vê várias iniciativas aí na administração pública voltadas a cadastro, né? Cadastro de obras públicas, sempre tem um cadastro surgindo e sempre aquela questão de tentar centralizar esse cadastro. Então, é um grande potencial do uso da tecnologia, do blockchain, na questão desses cadastros. Dos pontos importantes, né, que o Otávio colocou na palestra, que é fundamental, né, para essas transações, é a rastreabilidade, né, ter como auditar, né, ter essa trilha de auditoria, e o outro é a confiança, né, você tem alguém assinando aquela informação, garantindo que ela é confiável, né. Então, hoje em dia, lá no Ministério da Infraestrutura, a gente vem trabalhando com diversas informações, né, dados que são coletados junto às nossas vinculadas, né, e sempre no modo de solicitar esses dados ou por meio de serviços, ou por meio de e-mail, ou por meio de acesso direto às bases de dados, né? Mas isso dá um trabalho, né? Gasta um tempo, né? Para transacionar somente essa informação. E talvez o blockchain pode ser um caminho, né? Para permitir esse compartilhamento de dados. E com esses dados compartilhados, né? Tendo essa rede de compartilhamento, aí sim é possível a gente, cada vinculada, ou o próprio Ministério desenvolver painéis usando tecnologias de Business Intelligence, existem várias no mercado, e desenvolver painéis para a tomada de decisão. E é isso que a gente vem fazendo no Ministério da Infraestrutura, está até disponível no site do Ministério diversos painéis com informações, né, até da nossa ouvidoria,
informações de diversas áreas com gráficos e tabelas. Então, assim, eu vejo que a tecnologia, o blockchain pode ajudar bastante, principalmente nessa troca de informações entre as entidades, né? E agilizar todo esse processo sem ter um dono, né? Um dono específico, um concentrador de dados, né? Pode ser tudo distribuído, que é isso que o blockchain permite, né? E que já vem de várias tecnologias antes do blockchain, como o próprio Otávio colocou, né? Quem se lembra quando se baixava as músicas, o MP3, o vídeo, né? Usando os softwares que existiam na época de compartilhamento, né? Então, o blockchain pode ser uma grande ferramenta aí no uso pelos diversos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal. Um exemplo legal que eu acho interessante o Otávio comentar é o caso lá do Ceará, né, do uso da tecnologia para a parte de acompanhamento de obras públicas lá no Ceará, que é um trabalho que tem muita aderência com uma das nossas entidades vinculadas, que é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que também tem diversos contratos na administração pública com empresas e que pode utilizar a tecnologia, né, blockchain, para agilizar todo esse processo de troca de informações, confiabilidade, rastreabilidade, todos os benefícios que a tecnologia traz. Então, em resumo, era essa a mensagem, né? Então, que o blockchain ele vai ser uma tecnologia meio, né? O resultado dela, no final, vai ser o uso, né, que a administração pública vai dar em termos de extrair informações em ganhos para o cidadão, em termos que nem o caso do tirar uma habilitação para usar um drone, né? O cidadão eu mesmo falei para o Otávio, Otávio, até desisti de ter o drone antes da sua apresentação, porque eu já sabia todas as etapas. Então, é um processo que tem que passar em vários órgãos, como existem outros processos similares, né? Então, eu acho que a tecnologia vai facilitar para o cidadão, né? E vai ajudar muito a administração na questão de ter uma informação única, distribuída, não mais centralizada, né? E permitindo que cada unidade que faça parte, cada nó dessa rede possa fazer diversas análises e outras publicações com o uso daquela informação. Parabéns, Otávio, obrigado. Agradeço a ANEINFRA pelo convite de comentar essa brilhante palestra aí do Otávio sobre a tecnologia blockchain. Excelente, Aníbal. Obrigado, Aníbal, pela sua exposição, seus comentários, também muito pertinente. Ajudou, né, nessa construção aqui desse webinário. Né, a gente fez algumas prévias antes, né, para a gente poder entender melhor a tecnologia, verificar qual que seria a melhor forma de exploração, né, desse webinário, para a gente poder apresentar alguns exemplos, né, e direcionar melhor também esse webinário. Então, eu agradeço, Aníbal, pela sua disposição também, né, nessa prévia também que foi importante, né. Queria fazer um comentário também em relação aí o trabalho que o Ministério da Infraestrutura tem desenvolvido. Eu recentemente estive no Ministério da Infraestrutura, passei lá 4 meses, foi uma passagem rápida, mas já muito significativa, pois eu pude acompanhar, aprender um pouco da forma de trabalhar que os analistas de infraestrutura e outros colegas de carreira, colaboradores têm, para poder fazer essas entregas, né, deixar as pessoas sempre muito bem informadas, né. Então, fiquei surpreso lá, realmente, tem toda uma dedicação lá do órgão, principalmente da SNTT, em informar, né, pessoas que possam estar fazendo uso aí de algumas tecnologias, né, fazendo aqueles painéis de informações, e que facilitam bastante a leitura do gestor público, e no dia a dia, no processo de tomada de decisão, é bem isso mesmo que a gente precisa, né. Estamos num mundo que cada vez mais nos é exigido maior produtividade, mais transparência, mais interação, e a questão assim, da confiança também. Então, a gente precisa de fazer uso dessas tecnologias. O foco desse webinário
também, né, essa questão de uso de outras tecnologias, além do blockchain também, para a gente poder trabalhar e fazer melhor nossos trabalhos e assim fazer mais entregas e entregas mais interessantes aí também ao nosso público, né, que é a sociedade, né, como um todo. Bom, pessoal, a gente tem agora uma parte aqui de informações, né? Queria fazer aqui umas leituras aqui do pessoal que está interagindo aqui com a gente, né? Já fiz um primeiro bloco. Aqui a gente já vai entrar um pouco aqui nas perguntas, né? Tem aqui algumas perguntas aqui, são direcionadas aqui mais para o Otávio, mas que, Aníbal, você também fica à vontade, tá? Em contribuir, que eu acredito que também seja interessante a sua participação, tá? Bom, vamos lá. O Juliano, ele disse que tem duas perguntas, duas dúvidas, né? A primeira, quais são as vantagens alcançáveis com a utilização da tecnologia blockchain em políticas de infraestrutura que não são abrangidas por outras tecnologias mais viáveis? Eu acredito que o Otávio já tenha explicado um pouquinho, mas se você pudesse dar uma reforçada, Otávio, nessa questão aqui, porque é importante aqui para a gente, né, para a gente saber aonde que realmente o blockchain pode ser um grande diferencial, né, na infraestrutura nacional e onde que a gente pode fazer uma melhor aplicação dele, né. A segunda pergunta aqui do Juliano é a seguinte: quais são as mais atuais formas, né, de mitigação do maior vulnerabilidade que pressupõe que, uma vez invadida, a cadeia está sempre comprometida? Então, é uma pergunta mais assim de segurança, aí eu acredito que o Otávio poderia abordar também esse assunto. Bom, vamos então fazer primeiro essa rodada aqui que o Juliano nos propôs aqui, aí depois a gente entra aqui com outros comentários aqui de outros colegas que já estão interagindo aqui conosco aqui. Otávio? Vamos lá, eu vi algumas perguntas aqui também no site, vamos tentar responder, fazer uma sequência. Primeiro, perguntaram aí do Ethereum também, o que é. O blockchain começou pelo Bitcoin, né? Então a gente tinha esse conceito do blockchain público. Entra qualquer um, não precisa de autorização, eu pego minha máquina, pego o código lá do Bitcoin e instalo ele na minha máquina e começa a rodar ali. O que a gente vê, o problema dos blockchains públicos, o Ethereum também começou com público, você não tem o controle. Então, se você tiver, imagina que a gente, decreto, regulamentação, vira e mexe, muda, né? Imagina uma taxa Selic num blockchain público, que você tem que estar mudando todo mês, e você, no blockchain público, você tem que esperar que 51% da rede atualize o código para ele valer. A administração pública não pode ficar dependendo da boa vontade da rede, né? Então, o que a gente trabalha é com um blockchain permissionado e privado, ou seja, você tem ali só os participantes daquele ecossistema, mesmo que vão fazer parte daquela rede, e você tem as permissões, tudo é logado, tudo com login e senha, com autoridade. Eu não tenho uma transação anônima, então eu sei exatamente quem fez o quê. Então, isso também para a administração pública é muito importante, a auditabilidade, pela transparência, saber se mesmo se for um erro, fica registrado, e isso fica imutável. Então, respondendo, no Ethereum você tem que pagar um gas, você tem um custo por transação. Nós utilizamos, e o governo, a maioria que está utilizando mesmo é o Hyperledger Fabric, da Linux Foundation, que é um open source, é de graça. Então, você não paga nada para essas transações. Eu acredito que até a pergunta eu acho que é o Juliano, né, que perguntou das taxas, eu acho que não era a taxa de aquisição do drone, lá de licenças do drone, não, eram as licenças, as transações dentro da rede. No blockchain que a gente utiliza, no Hyperledger, não tem taxa, você não paga por transação. Então, e hoje tem mais de 1000 sabores de blockchain. A gente usa um que é um consórcio grande, Linux, né? Então é o que é mais utilizado no mundo, né? E você não precisa pagar. Então, isso facilita também muito a entrada, né? Tem outros bons também, mas que você tem que pagar até para fazer piloto. Então, isso já limita os testes, né? Se você tem que pagar uma quantia grande para testar, muitos órgãos públicos não estão dispostos a pagar por isso, né? E indo agora eu acho que o que mais interessa para o público que está assistindo é aonde está sendo feito e o que está sendo feito. Então, o Aníbal já falou um pouco dessa história do Ceará.
O que o Ceará está fazendo, a Superintendência de Obras Públicas? Eles estão fazendo todo o processo de fiscalização e medição de todas as obras do Estado referentes a edificações e rodovias em blockchain. Qual que era o problema deles? Eles têm mais de 150 empreiteiros que, por mês, fazem essa medição. O processo, hoje em dia, leva uma média de 300 páginas, 300 folhas, por processo de medição. Então, você imagina 300 vezes 150 vezes 12. O quanto de papel, e o pessoal lá fala agressão à natureza que tem isso, né? Então, quando a gente chegou lá para conversar, eles já vinham, no ano passado, pensando em 3 projetos. Carimbo de tempo, digitalização dos processos e a confiança da assinatura de quem está colocando aquele processo, e o papel zero, né? Eliminar papel. Eles estavam fazendo 3 processos separados. Quando a gente fez um workshop em fevereiro, eles começaram a estudar a tecnologia e partiram para a contratação. Eles tiraram esses 3 projetos e começaram a pensar só no blockchain. Por quê? A parte de carimbo de tempo já é intrínseca ao blockchain. Se eu guardo todas as transações de forma cronológica e eu não consigo manipular aquilo ali para trás, é imutável, então eu já tenho exatamente quando foi feito, quem foi feito, e eu tenho todas essas informações. A parte de assinatura, você tinha que, era importante, o cara colocava a informação via sistema, depois ele falava de uma cidadezinha lá do interior, a 600 quilômetros de Fortaleza. Ele colocava o arquivo no sistema, depois tinha que imprimir esse papel todo, pegar o carro 600 quilômetros, ir na Secretaria de Planejamento por causa do protocolo único do Estado. Então, ele tinha que protocolar aquilo ali, e o importante era a assinatura de caneta ali que ele fazia como responsável da obra. Então, você tinha aquela garantia que foi ele que assinou mesmo e verificou a assinatura, para saber que era ele mesmo, que o responsável era realmente o responsável por aquilo ali. Imagina, o trabalheira que tem para registrar isso, e a quantidade. Eles hoje estão no Castelão, né? A superintendência está lá, mas eles têm outros 3 prédios só para armazenar papel. Então, você tem aqueles vários arquivos gigantes para você colocar. Aí vai um Tribunal de Contas querer fazer uma auditoria. Hoje está comum, todo mundo de máscara, né? Mas antigamente era máscara, luva, então é um ambiente insalubre, porque tem ácaro, poeira e tal, e o cara fica virando no papel ali. Com o blockchain, a gente acaba isso. A ideia do projeto é você acabar com esse papel, você não ter mais que entrar com esse papel físico para fazer a medição de obra. E a gente ganha uma série de outras, da parte da confiança, que o Aníbal falou bem, uma série de confiança. Então, eu coloquei o documento lá, aquele documento eu não consigo mudar. Então, se a medição foi para 1.000 metros cúbicos, é 1.000 metros cúbicos, eu não consigo alterar. Se o cara falou que fez, e isso eu vi uma plenária, acho que foi o ministro Bruno Dantas que fez, há uns 3 meses atrás no TCU, falando de obras que estavam 70% e depois voltava para 55%. Aí depois construía de novo. Então, você tem uma série de controles que você pode colocar ali de forma automatizada que não pode acontecer. Se eu construir, se eu estou no 4º andar de um prédio, não posso depois falar que eu construí o 2º e o 3º de novo. Você tem como colocar verificações ali dentro que não deixa ele mentir ou entrar com uma informação errada ali. Claro que para frente, alguma coisa, ele pode fazer alguma coisa irregular, medir a mais ou tentar fazer alguma coisa assim, mas aquilo vai ficar registrado também. Então, se ele tentou enganar na hora de fazer a medição, mas quando for um fiscal lá e ver e comparar, aquele erro fica registrado ali também. Então, na auditoria, você sabe exatamente. Se ele conseguir, por um acaso, burlar uma regra, mas você fica registrado, e a auditoria, quando for feita, eu não preciso agora trazer um monte de papel para os auditores do TCE para verificar como é que está. Eu simplesmente falo, não, TCE, suba algumas máquinas aí, eu só preciso de uma máquina Linux, eu vou te colocar o código, quando for o Ledger, né, que é essa cadeia de blocos armazenada ali de forma imutável, ele já recebe e ele pesquisa localmente
exatamente a mesma informação que os outros órgãos têm. No blockchain, a gente consegue garantir a unicidade da informação. Eu não tenho, na mesma rede, participantes com informações distintas. Eu acho que isso foi uma pergunta também da garantia desse bloco, se tiver uma inviolabilidade, se alguém tentar quebrar, porque tudo isso é criptografado, cada bloco de transação é criptografado, e aí perguntam muito, mas eu posso quebrar a criptografia desse bloco e mudar uma transação. O que acontece por causa do blockchain é que cada bloco novo com um conjunto de transações, ele tem que se referenciar ao bloco anterior, e assim sucessivamente. Então, para eu burlar uma cadeia blockchain, eu preciso não só quebrar a criptografia do bloco atual, mas quebrar toda a criptografia de todos os blocos para trás e ainda fazer essa interligação, que um bloco corresponde ao bloco anterior. Então, hoje, não existe poder computacional no mundo para você fazer isso numa rede que já está sustentada. Então, já tem uma cadeia de blocos bem feita. Então, você, nesse momento, ele vai tentar quebrar uma, ele vai quebrar ali, pode ser numa secretaria, essa secretaria está fora, e aí ela restabelece, fala, eu estou fora por quê? Não, a tua cópia do Ledger está diferente dos outros todos participantes. Pega a cópia nova, pega a cópia que é igual para todo mundo, você está fora porque teve algum problema. Então, você tem essa verificação. Os outros, por isso que fala da cadeia de confiança compartilhada, os outros te falam, tem aqui todo mundo. Eu já vi alguns casos que eles comparam muito com testemunhas. Teve um roubo de carro, aí você vai para 10 testemunhas, 8 falam que foi um carro preto que saiu correndo e virou à esquerda, 2 falam que foi um carro branco e virou à direita. Meu amigo, ganhou a maioria ali que está falando que foi para a direita. Então, você tem o blockchain, você quebrar num, você teria que quebrar em todos os lugares, fazer todo um trabalho, não consegue. Tem outra, eu acho que isso respondeu isso que você me perguntou, né? Eu queria ver se o Aníbal tem alguma coisa a contribuir também nessa pergunta, Aníbal. Não tenho não, Igor. Acho que o Otávio explanou muito bem o exemplo aí, né, de uma questão de segurança do blockchain, né? Essa questão de quebrar a sequência toda é quase impossível mesmo, e é a garantia, né, a segurança que o blockchain tem. Excelente. Acrescentando, só Igor, acrescentando na rede, eu esqueci de falar na rede da Superintendência de Obras Públicas, participantes são a CEPLAG, CEINFRA, CEFAZ, e aí Controladoria Geral do Estado também, como auditoria ali. Mas o que é interessante? Com a participação da CEPLAG, você tem um protocolo, eu não preciso ir mais na CEPLAG, pegar a informação e voltar. Ele já participa da rede, eu já tenho aquele protocolo único ali. Imagina que a parte de alíquotas, imposto de renda e tal, que mexe na parte financeira do pagamento, a Cefaz já está participando. Então, a partir do momento que ela vira a chave, não, a alíquota passou de X para Y, ela mudou ali, todos os participantes já sabem dessa informação. Então, o sistema, essa parte de versionamento do sistema, todo mundo tem a mesma versão e a partir do momento que um muda, todo mundo tem que se adequar para estar dentro da rede. Perfeito, excelente, Otávio. O Erivelton tá nos colocando aqui, né, sobre a questão, para a gente se atentar sobre a questão da lei da proteção dos dados pessoais, né, então eu acho que também é um assunto que é trabalhado, né, sem qualquer tipo de problema, né, até porque, o que eu aprendi aqui sobre blockchain, você acessa ali todas as pessoas ali que elas, de uma forma de concordância, né, comum entre esse grupo, eles colocam algumas características. Então, você pode deixar bem claro que determinadas informações precisam ser sigilosas, porque precisa atender uma legislação, né? Então, tem toda essa possibilidade de você moldar, né, digamos assim, a estrutura do blockchain para atender as legislações, certo, Otávio? Isso, não, e inclusive, pelo que a gente sabe, a nossa empresa foi a primeira empresa no mundo a desenvolver um portal de consentimento, que é o calo da LGPD, para quem faz o tratamento de dados, que é você garantir numa disputa, o usuário fala, não, eu não autorizei você a mandar e-mail para mim ou a me ligar. E aí fica a cargo da empresa
provar que ele fez esse pedido, que ele autorizou, né? Então, a gente acha que blockchain é a melhor tecnologia para fazer isso, porque eu tenho uma trilha auditável. Então, e imutável. Isso daí já na justiça já provas feitas em blockchain já são consideradas, né? Porque você não consegue manipular. Imagina num banco de dados, eu vou falar, não, você autorizou tal, assim. Agora não, mas você pode ter ido lá no banco de dados e feito isso agora, pode ter escrito isso agora. No blockchain não tem esse questionamento, porque se eu estou colocando, eu tenho uma trilha de auditoria exatamente quando ele fez, quando fez. A gente até desenvolve um aplicativo para ele acompanhar, o próprio titular acompanhar quais são as autorizações por processo que estão em vigor, com a validade, e ele pode a qualquer momento revogar. Ele revogou no aplicativo, a cadeia inteira, todo o sistema, a rede sabe que ele revogou, então você já bloqueia, já não vai utilizar os dados dele. Então, isso já é viável, a gente está com alguns processos, alguns projetos aí em vias de contratação por causa disso, porque a gente faz toda a indexação de base de dados também, mas é interessantíssimo, porque a lei pegou todo mundo de surpresa, né? Porque o pessoal achava que ia ser só ano que vem, e aí entrou de vigor, e agora está todo mundo correndo atrás aí para tentar se adequar. Perfeito, bem colocado. O Carlos nos faz uma pergunta um pouco mais específica, que é se por acaso a gente tem algum exemplo, né? Que ele quer saber se existe no Brasil blockchain sobre procedimentos de regulação que envolvem vários órgãos de decisão em transporte, né? Aí ele cita como exemplo aqui o transporte público, né, para cálculo tarifário, para controle de operação e verificação de oferta, né, entre outros. Então, você acha que tem alguma coisa assim concreta assim já em curso aí nesse campo de transporte público? É importante frisar que o blockchain não é uma coisa pronta, né? É uma tecnologia, uma arquitetura, onde você pode desenvolver o que você quiser, tendo a necessidade de compartilhamento de dados, vários participantes, você pode desenvolver sob medida. A gente, inclusive, na empresa, no começo, a gente fazia projetos sob medida. Qual que é a sua dor? O que você quer fazer? A gente tem agora algumas soluções já patenteadas nossas, que a gente viu, o LGPD é uma delas, a identificação única é outra delas, mas tudo que você envolva, vários participantes, as regulamentações, que você tem várias empresas que fazem parte desse ecossistema, isso pode ser desenvolvido sim, tranquilamente. A gente vai desde rastreabilidade de produtos agrícolas, então você vai do lado da fazenda até a gôndola do supermercado, fazendo rastreabilidade. Você pode ter um processo de prestação de contas, como eu falei, ou de uma ação judicial que estava na primeira instância, foi para a segunda instância, e ali tem uma outra vida, né? Acompanhar todo esse processo, identificação de cidadão. Você tem várias aplicações, inúmeras aplicações que você pode utilizar o blockchain, sim, para fazer essa interoperabilidade entre diversas bases de dados. Excelente. Eu queria fazer um agradecimento também ao pessoal aí da Levels Inteligência, né, no nome aqui da Rafaela, que está nos assessorando, né, nos possibilitou preparar todo esse ambiente aqui. O Juliano, ele agradeceu a resposta, tá? Ele falou que da questão da regra dos 51% é consolidada, né? A pergunta, ele disse que a pergunta foi realmente relacionada mais à questão dos bugs e códigos maliciosos que existem, né? Aí ele quer saber o seguinte, portanto, como é que esses projetos lidam com tal possibilidade, né, de bugs, de questões maliciosas? Acho que também você já falou um pouquinho aqui, né, mas você também Perfeito. Não, mas essa é uma preocupação nossa, essa parte de bug. Por isso que a gente trabalha com blockchains privados permissionados, que você tem um fundador, que você tem ali autoridade para mudar, porque não tem jeito, é sistema, é desenvolvimento, e o ser humano, o desenvolvedor erra. Seria muito legal que se a gente tivesse não, vou contratar ali, eu tenho 100% de garantia que ele não vai errar. Mas no blockchain privado e permissionado, você tem esse controle, você pode ir lá e fazer um versionamento.
O que acontece com blockchains públicos, que é esperar esse 51%, mudar para corrigir, eu descubro um roubo. Tem um caso da DAO gigantesco, isso que o cara descobriu um erro e aproveitou esse era um crowdfunding, uma coisa de investimentos, ele descobriu o erro, começou a coletar. A equipe de desenvolvimento descobriu o erro com uma semana antes de resolver o problema, e aí foram, se não me engano, 70 milhões de dólares desviados, porque o cara conseguiu um bug ali e desviava esse dinheiro. A equipe sabia que estava com bug, mas só fez a versão nova, mas só entrou em vigor quando metade mais um da rede atualizou o sistema. A gente não pode, a gente trabalha com blockchains corporativos, com o governo, a gente não pode ficar esperando isso. Você descobrir um bug, você corrige e já faz o versionamento da tua rede blockchain no ato, né? Então, você corrige assim, com o blockchain privado permissionado, você tem um controle maior, você não fica na mão só dos usuários, entendeu? Perfeito, é bem prudente mesmo, né? Aníbal. Só complementando a pergunta anterior do Carlos Contreiras, né? Tem o levantamento que tanto o Otávio citou, o TCU fez um levantamento do uso do blockchain, né, nos órgãos públicos, né? E aí lá tem um dos anexos traz várias aplicações do blockchain já na administração pública. Eu também não conheço nenhuma aplicação no transporte urbano aí de passageiros, né, na questão dos ônibus, né? É um mercado interessante que envolve diversas empresas, a questão da operação, né, com toda a parte das escalas, do quadro de horários, as tarifas, as transações, e é uma aplicação interessante, né, pelo modelo. São vários atores, né, e centralizando em uma única base de dados toda essa operação do transporte urbano. É interessante um case nessa área. E aí fica a dica aí do levantamento que o Tribunal de Contas da União fez com o uso do blockchain, né, no setor público. Aí. Ótimo. Bom, pessoal, eu queria também aproveitar aqui a oportunidade. Eu acredito que a maioria aqui do pessoal que está nos acompanhando aqui pelo YouTube sejam servidores públicos, né? Então, parabenizar de antemão aí pelo Dia do Servidor Público, que vai ser amanhã, e passar uma informação aqui que talvez alguns não tenham acompanhado. Recentemente, agora há pouco mesmo, teve, digamos assim, autorizado que o ponto facultativo, que seria amanhã, né, dia 28, ele foi transferido para o dia 30, né, na sexta-feira. Então, amanhã, expediente normal, do Serviço Público Federal, e o nosso ponto facultativo nessa comemoração vai ficar aí para sexta-feira, e que vai conseguir, o pessoal pode emendar aí um feriado aí bem interessante aí com o dia 2 de novembro também, né? Bom, pessoal, eu aqui pelas perguntas aqui, me parece que já foram esgotadas, não sei se todos foram contemplados, né, na plenitude. Quem quiser ainda apresentar alguma pergunta aqui, estamos ainda disponíveis, né. Eu queria, Otávio, fazer uma pergunta eu mesmo, né, queria saber o seguinte, você falou aí da questão do governo do Ceará, né, ele fez essa contratação, né, desse serviço, né, e que queria saber assim, se é possível aderir a algum tipo de ata dessa licitação que já foi feita, né, pelo governo do Ceará, e quais seriam assim os grandes entraves que se vislumbra, né, para o serviço público contratar esse tipo de tecnologia? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse cenário, assim, tá, beleza, blockchain legal, eu acho que dá para aplicar bem, dá para a gente tirar essas dúvidas, mas aí, agora, efetivamente, eu sou gestor público e preciso contratar, né? Poderia falar um pouco, assim, sobre entraves, desafios, para que a gente possa esclarecer melhor aqui para quem conduz aí a gestão do serviço público? Excelente, não posso sim. No caso do Ceará, a gente tem um contrato com a empresa de TI do Ceará, né, a Etice. O que a Etice fez? E eu acho que muitos que estão assistindo aí já devem ter participado de algum processo de nuvem, né? A contratação de nuvem é bastante complicado. Os serviços são bastante amplos, o governo federal chegou a contratar,
mas era muito difícil você utilizar por unidade de serviço de nuvem. E o que o Ceará tem feito? Eles fizeram uma chamada, um edital, no final do ano passado, para pré-qualificação de empresas provedoras que prestam serviços em nuvem. Então, a empresa tinha que ir com um grande desses, né, AWS, Google, IBM, Oracle, Microsoft, então tinha que ir com um provedor grande e se qualificar. Então, tem uma série você tinha que ter todos os profissionais treinados, certificados, atestados de capacidade técnica, era um edital bem rigoroso mesmo, mas estava aberto para o Brasil inteiro entrar. Então, nós participamos desse processo e fomos pré-qualificados. E aí, uma vez pré-qualificada, a ETICE lança chamadas de oportunidades específicas. Então, tem de base de dados, de controle de acesso, de IA, de machine learning, tem uma série de acordo com as demandas que ela vai tendo. E a chamada 06 dela, a sexta chamada, foi específica de serviços de blockchain. E aí a gente participou dessa chamada, é aí que você entra com valores, né? E a gente saiu vitorioso dessa chamada. O que isso significa? Não é uma ata, não é uma ata. A gente agora participa do marketplace da ETICE. Então, ela tem lá na prateleira dela soluções que ela pode vender para qualquer órgão da administração pública. E aí, independente se é estadual, municipal ou federal, porque não é ata. Eles conseguem vender porque é uma empresa do Estado, né? Uma empresa da estrutura do Estado, não é vinculada, não é agência, é uma empresa do Estado, com fim específico para prestação de serviço de informática. Tem um decreto, eles têm o hub de inovação, de tecnologia lá, tem um decreto feito para isso, e aí ela se enquadra na 8666, no artigo 24, que fala de dispensa de licitação, o inciso 16, o mesmo que tem contratação de diário oficial, de formulários padrão, você tem a contratação de empresas de informática de prestação de serviço. E aí ela pode vender CNPJ da ETICE para qualquer CNPJ da administração pública. Então, ela contrata, a administração pública faz o processo normal, e aí na cotação de preço, em sendo o preço da ETICE mais vantajoso, você justifica a contratação da ETICE para fazer o serviço. E aí você tem lá 3 soluções e é tudo serviço, né? SaaS, Software as a Service. Você tem 3 soluções, a de orquestração de redes blockchain, a de identificação de pessoas, a de LGPD. Você tem infraestrutura, você tem lá eles têm mais de 600 máquinas para servir como nós, e mais de 40 mil USTs, que são unidades de serviço técnico, para desenvolvimento de soluções, né? Então, isso está disponível para qualquer ente da administração pública para contratar. Então, é a facilidade que tem, porque realmente tem muita gente que não sabe como listar, não sabe como fazer inovação. É muito legal no papel, mas na hora do gestor público contratar é uma dificuldade. Eu ouvi isso, eu trabalho com o setor público já há mais de 20 anos. Teve um que adorou uma solução que a gente apresentou, um piloto funcional, ele falou, poxa, mas eu não coloquei no meu PDTI de 2018 a 2022 que eu ia contratar blockchain. A gente até brincou, pô, mas a inovação você não ia colocar mesmo, né? Mas teve um problema porque não estava previsto e aí ele não conseguiu contratar. Hoje em dia tem essa possibilidade de contratação, sim. Ótimo, Otávio. Bem esclarecedor. Eu acho que isso é importante, né? Porque permite uma orientação melhor, né? Então, para aquele gestor público que está interessado em inovar, em aperfeiçoar sua rede ali, né, de institucional, né, principalmente por meio de ganho de confiança, né, que identifica, de repente, aí um problema que necessita, né, de uma aplicação tecnológica mais eficiente, que traga uma transparência adequada. Então, eu acredito que o blockchain pode ser aí uma ferramenta interessante, e esse processo de contratação aí pode ser facilitado aí também com esses esclarecimentos que você deu. Bom, pessoal, a gente... tem mais uma pergunta aqui, acho que dá para ainda encaixar aqui no nosso tempo aqui. O Gabriel está falando aqui, quem faz a mineração e como? Tem como... Tem.
A mineração é para blockchains públicos, o Bitcoin, que você não tem um fundador da rede ali. Então, para você, como que eu valido uma transação no Bitcoin? Eu jogo essa transação, a rede faz um jogo tipo uma loteria ali, um código matemático extremamente difícil de ser resolvido, e aí quem resolve primeiro tem a possibilidade de armazenar esse bloco na rede, e aí ele ganha uma porcentagemzinha do Bitcoin, então ele é pago para fazer isso. No caso do blockchain permissionado privado, a gente não trabalha com mineração, com prova de trabalho, né? Com gasto de energia. A gente tem as regras que geralmente são regras dadas pela própria lei. O que pode entrar numa transação, como que ela pode ser feita? Você tem leis que regulamentam um segmento, regulamentam um certo processo. Então, a gente faz um outro tipo de validação, não por mineração. Não precisa ter gasto de energia, ficar com o computador ligado, ter vários processadores para acessar isso. As regras de negócio são definidas pelo consenso da rede. Ótimo, perfeito. Bom, tem mais uma aqui, pessoal, do Celso, né? Ele coloca assim que quando a ENAP é a Escola Nacional de Administração Pública, lança um novo curso, né, sobre o tema do momento, né, os servidores treinados em cursos anteriores são ignorados, né, colocando ele aqui, né. Toda vez predomina a noção, só os novos alunos serão aptos. Será que o blockchain resolve? Né? Então, é uma pergunta que ele coloca aqui. Não sei se o blockchain tem solução para tudo aí também, né? Mas... assim, o blockchain democratiza a informação e os processos. Então, a gente faz muita comparação, para quem não entende, com o condomínio. Então, eu moro num condomínio, dentro da minha casa mando eu. Só que a área comum, quadra de tênis, o salão de jogos, os parquinhos, é definido numa convenção de condomínio. Então, se eu decido que o parquinho está aberto de 7 horas da manhã até 7 horas da noite, mesmo que o síndico, que tem a chave do parquinho, queira levar o neto dele para brincar no parquinho às 7h01, ele não vai conseguir entrar. Então, é assim, você tem uma regra, e a regra tem que ser decidida com você. Você não tem aquela, não, amigo meu pode tudo, aquela ideia que tem para os inimigos, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. No blockchain não tem isso, é para todo mundo o mesmo processo, a mesma regra, não tem ninguém melhor que o outro. Excelente. Bom, eu falei que aquela era a última, ainda tem uma aqui do Gabriel aqui, né, que ele fala o que impede de usar um banco de dados convencional com tecnologia conhecida e barata, né? Acho que você já fez alguma explanação aqui, né, separando uma coisa da outra, né? Tem uns momentos em que o blockchain é aplicado, outros não tanto. Depende muito, sim, do qual que são as coisas, né, para uma empresa única, que eu quero guardar só as minhas informações, não existe nada melhor do que um blockchain, um banco de dados. Agora, se eu tenho que interoperar informações onde eu não sei, imagina, e eu gosto muito da tecnologia, uma história rápida da minha vida. Quando eu morei em São Paulo, eu era diretor comercial de uma empresa que prestava serviço para o governo. E naquela época ali, 2004, 2003, estava bombando o poupa-tempo. E a ideia que tinha, o poupa-tempo, o cara ia lá, pagava uma dívida, saía. Se eu já estou indo lá, ele teve uma aceitabilidade muito grande, por que eu não pego esse poupa-tempo e viro uma área de relacionamento com o cidadão, né? Então, um centro de relacionamento com o cidadão. Eu estou indo lá, pago uma multa, por que ele fala, o teu seguro habitação está vencido também, você sabia, se não quer pagar pelo CPF, colocava. Só que como que você fazia isso para integrar todas as secretarias? Na época não tinha blockchain. O que a gente pensava? Não, vamos fazer um grande Big Data aqui. A base maior era da SSP, que tinha os registros dos RGs de todos os cidadãos, mas a mais atualizada era do Detran, porque eles tinha que fazer a fiscalização todo ano, e eles emitiam o certificado por correio. Então, se você não tivesse atualizado com o endereço, RG você tira uma vez e não atualiza o endereço nunca mais. No Detran ele tinha que atualizar, senão ele não recebia o documento do carro, né?
Eu apresentei isso para a companhia lá que cuidava dos processos, apresentei, ficava numa outra cidade. Quando eu chego na minha empresa, lá está o presidente da Hold já querendo falar comigo, que já estava uma confusão danada, porque estava o secretário da Secretaria de Segurança Pública brigando com o presidente do Detran para ver quem que seria o dono da base. Que a gente ia fazer uma base, sanitizar e colocar as informações numa única base. Agora, vai para o Detran e a Secretaria de Segurança Pública, o secretário vai ter que colocar as informações dele para lá? Não saiu da minha cabeça, nem cheguei a desenhar no papel, porque teve um entrave político gigantesco e não foi para frente. Hoje o blockchain resolve isso, ninguém precisa dar as informações para outro gerir. Eu consigo participar. Não, a informação que eu preciso dar aqui, o caso do DNI, que a gente fez o Gobio, que é essa nossa solução que já ganhou 2 concursos na área de segurança pública. O DNI é a junção de vários documentos. Então, eu tenho o CPF, eu tenho o RG, eu tenho título de eleitor, aí era para colocar carteira nacional de habilitação, era para colocar passaporte, ele falou, não vai dar, porque carteira de habilitação e passaporte tem validade, então não posso fazer um documento único que tem validade, que o nó mais fraco vai derrubar isso. Então tira passaporte e CNH. Como é que a gente vai fazer? Todo mundo vai mandar, o DNI está sob tutela do TSE, aí vai todo mundo mandar as informações para o TSE, para o TSG. Receita não vai mandar as informações do CPF que estão lá no CEP para o TSE. Então, o que a gente fez? A gente fez um documento nato digital, já nascia digitalmente, onde você falava, o campo CPF, o dono dessa informação, quem pode alterar, é só a Receita. O campo título de eleitor, quem pode alterar é o TSE. O campo RG, só quem pode alterar são institutos de identificação regionais. Mas, a partir do momento que eu faço esse documento, eu tenho esse documento pronto, todo mundo carrega, todo mundo tem localmente as informações desse documento. E eu, inclusive, posso colocar CNH e passaporte, porque coloca a Polícia Federal participando da rede, os Detrans participando da rede, e eu falo, tem a validade. No dia que essa validade vencer, eu vou estar com um documento digital falando, eu tenho um documento, mas eu não posso dirigir, porque está válido. Se eu for lá no Detran, tirar essa carteira, mudou lá no sistema, versão do meu documento novo, agora eu posso dirigir. Agora, você imagina mais. Minha esposa, quando casou, a gente viajava, ela tinha que levar porque o visto era de 10 anos, o passaporte de 5. Aí ela tinha que levar o passaporte anterior para mostrar que o nome de casado e tal, tinha que mostrar isso. Quem separa é pior, tem que mostrar a verbação, tem que levar um monte de documento para mostrar que teve a da separação, que mudou de nome de novo. Aí hoje você tem nome social, às vezes está lá João da Silva e está uma foto de uma mulher. É erro. Não, ele mudou o nome e agora não está. No blockchain eu posso ter versões de documentos. Então, falar, não, era esse aqui, passou para esse, agora está esse. Eu tenho as versões. E isso eu não consigo manipular. Então, o que eu estou mostrando ali é o que realmente é de fato. Isso você não consegue fazer com o banco de dados tradicional. Ótimo, Otávio. Bom, pessoal, a gente está no horário aqui, né? A gente propôs aí um webinar de 1h30, acho que estamos rigorosamente aí no prazo, né? Eu acredito que tivemos uma noite muito produtiva, né? Aprendemos e debatemos sobre os benefícios do blockchain na infraestrutura nacional com o Otávio, né? E também foram valiosas as contribuições e experiências aí do Aníbal. As tecnologias têm avançado em todos os campos e na infraestrutura não poderia ser diferente. O blockchain é uma solução que pode ser interessante em diversos setores da infraestrutura nacional e deve ser considerado um processo de planejamento como uma ferramenta que proporciona transparência e confiança na relação entre as partes. Quero mais uma vez aqui agradecer aos nossos expositores, a ANE Infra, e a vocês que participaram desse webinário. Logo vamos divulgar o próximo evento do ciclo de debates de infraestrutura, a força que faz o Brasil crescer. Contamos com a sua participação e com a divulgação. Uma boa noite a todos.